Oi, tudo bem com você? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as visualizações de bancos de dados no Notion, que a gente utiliza ali para fazer gerenciamento de informação, visualizar, facilitar a nossa vida. E é isso que a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes a partir de um banco de dados meu de leituras. Mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever se não for inscrito e deixar sua sugestão aqui no final do vídeo, caso você tenha algum comentário ou queira dar ideias para próximos vídeos. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as possibilidades que o Notion nos dá de visualização dos nossos bancos de dados. Então, aqui é o meu banco de dados de catálogo de leituras. E a partir desse banco de dados eu registro livros que eu já li, livros que eu estou lendo e livros que eu quero ler. Então aqui eu tenho essa visualização padrão para mim de galeria, que seria mesmo criar um quadradinho para cada informação que eu quero colocar nesse banco de dados de leitura. E daí eu adiciono uma imagenzinha, enfim. E para mim é bem legal porque fica realmente como catálogo. E aí a partir do banco de dados geral eu crio filtros para visualizar aquilo que eu quero. Por exemplo, nessa visualização aqui, que eu já chego e vejo, são todos os livros lidos, porque eu incluí um filtro em que eu coloquei essa regra, que é para mostrar as informações, todos os livros, que o status é finalizado. Nessa visão aqui, eu já tenho a visão geral de todas as informações. Que está com a regra aqui, mas a gente vai remover. Seriam todos os livros que estão nessa lista. As leituras do ano, a ideia seria ter um filtro para os livros que eu li esse ano, mas ainda não tem filtro nenhum. Mas e aí o lance das visualizações, porque vocês viram que todas aqui eu coloquei em galeria, né? Quando a gente adiciona uma nova visualização aqui a partir desse maisinho, ele vai vir já com o formato padrão que é de tabela. Porém, nessa nova atualização do Notion, ele já vai automaticamente abrir essa possibilidade aqui de configuração dessa visualização. E quais são as opções? De board, que a gente vai ver as informações organizadas em colunas a partir de uma propriedade. Timeline, que seria um cronograma que, por exemplo, se você tem uma propriedade de data, ele vai fazer essa organização, né? Vai te mostrar ali as datas das informações. Calendário, de lista e de galeria. Qual é a diferença da tabela para a lista? É que a gente vai, na tabela, vai aparecer de uma forma todas as informações, e a lista você vai escolher uma informação ou algumas informações para aparecerem ali na sua lista, que não vai, basicamente a única diferença que não vai acontecer é ter esse formato de tabela assim com as linhas. Mas vamos passear por todas elas, né? Quando eu coloco o formato de board, né? Aqui mesmo ele já veio e separou pelos anos de leitura. Mas a gente pode ajustar isso aqui e colocar, vem aqui, Group By, e depois de novo, porque a gente vai pode selecionar outra propriedade para fazer essa organização. Então, por exemplo, se eu colocar por iniciado, né, quando que eles foram iniciados, na verdade eu queria colocar por gênero, então ele vai organizar os livros numa visualização por gênero, os gêneros que eu criei. Então, e aí outras coisas que a gente pode fazer é selecionar quais desses que podem não ser mostrados, né? Se eles vão mostrar cores na coluna. Então, por exemplo, o gênero biografia, ele tem essa corzinha lilás. Então, se eu clicar aqui e colocar colunas, toda a coluna vai ficar com a cor lilás. Mas a gente pode
gente pode não mostrar isso, né? Voltando, a gente pode selecionar subgrupos, a gente pode fazer um grupo, a gente pode colocar quais propriedades que vão ser mostradas aqui nesse quadradinho. Então, estão todas apagadas, né? Estão todas escondidas, mas se eu tirar o ano, por exemplo, o ano vai aparecer aqui no quadradinho. Se eu colocar a avaliação para aparecer, ela também vai aparecer aqui. E aí a gente vai selecionando aquilo que a gente vai visualizar nessa visão geral. A outra visualização que a gente pode ter é de timeline, que aí, como eu falei, ele vai se basear em relação a um cronograma, tipo um cronograma, né? Uma linha do tempo. E mais uma vez a gente pode editar para mostrar a timeline a partir de alguma propriedade de data que tem dentro desse banco de dados. E aí, nesse meu banco de dados, eu tenho de propriedade de data iniciado, meta e finalizado. Então, eu posso deixar aí com a meta de leitura, né, que seria a meta de finalização dessa leitura, que aí ele vai aparecer aqui quais são as que eu já coloquei, né? Inclusive, os dois eu já finalizei. A gente pode separar a informação por data de início e data de finalização, né, para ele mostrar assim quanto foi né, o tamanho dessa barra de progresso, a gente poderia dizer assim, né, o status, show table, que aí seria mostrar essa lista, né, e aí aqui vai aparecer qual é a data que eu defini como meta para cada leitura, e se eu não mostrar, o nome da leitura vai aparecer aqui em cima do quadradinho. Então, essa é a visualização como timeline. No board, a gente pode, voltando, né, a gente pode configurar outras coisas, né? Colocar também uma ordem. Eu já falei colocar um filtro, né? Como a gente já viu no outro vídeo. Mas, e o grupo, o subgrupo, que agora, para esse vídeo não é interessante a gente explorar. Mas, se a gente colocar aqui subgrupo e selecionar que o subgrupo vai ser, por exemplo, o status, aí ele vai fazer essa separação aqui, tá vendo? Dentro da coluna, ele vai colocar o que está abandonado, o que está em curso, o que está em espera. Então, amplia a nossa visualização para cada tipo de informação. A gente pode criar agora uma outra visualização esse mesmo banco de dados, só que agora em calendário. Aí, olha, a visualização parecida com o timeline, porque ele aqui vai priorizar, mostrar informações, né, destacar informações de data. E aí a gente pode, de novo, selecionar pelas informações de data que tem, pelas propriedades de data que tem na tabela, que seria iniciado, meta e finalizado. E aí pode deixar a meta mesmo. E vamos abrir outro aqui e colocar de lista. E aí, como eu falei, a lista, a diferença é que não vai ter as linhas, né? E aí ele vai destacar o título da informação e alguma outra propriedade que a gente selecionar aqui. E aí ele tá mostrando o tipo de leitura, né? Que eu coloco aqui essas possibilidades. Só que a gente vai mudar 3 pontinhos, layout e quais vão ser as propriedades que a gente vai mostrar. Tá tudo apagado, tá vendo? E só essa questão do tipo de leitura que tá para ser mostrado, né? Então, a gente pode colocar o ano e eu quero colocar também o status e talvez talvez o progresso. Vamos ver como é que fica. Pronto.
Daí ele me mostra daqui para cá, né? Organizado, né? Daqui para cá, mas eu coloquei primeiro o ano, depois o status e depois o progresso. Por que especificamente nesse banco de dados, alguns estão aparecendo a barra de progresso e outros estão aparecendo o check? Porque nesse dashboard eu configurei que sempre que a barra de progresso aparecer em 100%, né, ao invés de aparecer a barra de progresso, ele vai aparecer um check. E aí, até nessa visualização que a gente pode ver de uma forma muito visual o que foi finalizado e o que não foi, o que está em curso. A gente pode, inclusive, fazer um filtro aqui através dessa questão do progresso, que eu achei interessante. Vamos ver. Eita, mudou. Vamos filtrar pelo status. Is not. Eu vou colocar is not, que não é, para aparecer tudo de status que não é finalizado, que não foi finalizado. E daí ele aparece aqui. Então, todos que estão em curso, que estão na estante ou que estão pausados e a situação do status deles. Eu acho que a gente passeou por todos. A visualização que ficou faltando é essa de galeria, que a gente também pode editar com fazendo um filtro, fazendo um ordenamento, definindo qual propriedade que vai aparecer aqui nessa visualização inicial. Então, de novo, se eu colocar ano, vai aparecer aqui. Se eu colocar o status, também vai aparecer aqui. E aí, uma outra coisa que a gente pode fazer é agrupar, né? Também a partir de uma propriedade, a gente vai formar os grupos por exemplo, de gênero, como se fosse um toggle, né? Uma lista, para a gente visualizar quais são os livros que estão em cada gênero desse. E agora eu vou mostrar para vocês. Cadê, gente? Aqui, vamos. Que aqui a gente pode mudar o tamanho do card que aparece aqui, tá em médio, pode ser small e pode ser large, que é, então, médio, grande e pequeno, eu vou deixar em médio. A gente pode fazer definir o que vai aparecer aqui, né, nessa visão prévia do que tem dentro de cada quadrinho, né? Seria uma visão prévia do conteúdo, que aí pode ser uma página do conteúdo, uma página cover, que não seria o conteúdo, ou nada. Esse eu vou colocar a página de conteúdo. Fit imagem, que seria para pegar a imagem que ela está mostrando e reduzir um pouco, né? Mas eu também não quero. Eu quero que fique assim. E era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.